Bom dia, turma. Tenha um dia abençoado, cheio de graça e paz. Hoje nós vamos voltar aqui para nossos conteúdos e lembrando mais uma vez que é importante vocês verem as videoaulas, tá? Para que vocês também possam fazer as atividades com mais facilidade, tá? E não esperar somente quando a gente for fazer videochamada e tudo mais. Vamos falar hoje sobre a União Europeia, esse grande bloco econômico que nós temos na Europa. Iniciada há mais de 50 anos com a união de 6 países, a União Europeia é composta atualmente de 28 Estados-membros. Esse bloco econômico configura-se com um dos mais poderosos do mundo globalizado, além de ter grande importância política. Então, no mundo nós temos vários blocos econômicos. A gente fala mundo, né? A expressão. Mas aqui no planeta Terra, nos nossos continentes, onde habita o ser humano, nós temos vários blocos econômicos. Inclusive, nós temos aqui na América do Sul, o Mercosul, Mercado Comum do Sul, que é o bloco econômico a qual nós pertencemos aqui, tá? É interessante vocês entenderem sobre essa questão dos blocos econômicos, porque blocos econômicos se trata muito da questão da geopolítica econômica, né? Quando nós falamos dos países mais desenvolvidos, países capitalistas, consumo de mercadorias, de bens, produção, a gente está falando, tá? E dá essa necessidade, tá, da junção de muitos países hoje, se não se juntarem e formar alguns blocos econômicos para se fortalecerem. Possivelmente alguns países podem permanecer com a economia frágil, né, ou fraca, como podemos dizer assim, né, não podendo se desenvolver economicamente. Então vamos lá. A Constituição da União Europeia, tá, é o maior, nós estamos falando do maior bloco econômico, tá, daqui do planeta Terra, principalmente do continente, aqui nós estamos falando da Europa, então, tá, do continente europeu. Baseia-se em 4 liberdades principais de circulação. Vejam quais são. Então, na formação desse bloco econômico, eles colocaram como liberdades principais o quê? Primeiro, mercadorias, tá? A livre circulação de mercadorias em todos estes países associados a esse bloco, tá? E as pessoas vão comprar com a mesma moeda, que é o euro. Então, na formação desse grande bloco econômico por esses 28 Estados-membros, também se constitui uma moeda só, uma moeda única, chamada euro. Depois, capital. As pessoas e as empresas são livres para gerir e investir o seu dinheiro em qualquer Estado-membro. Então, se eu moro lá na Inglaterra, eu posso ir em qualquer país membro, na Grécia, eu posso ir na Estônia, Lituânia, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Bulgária, Macedônia, Grécia, Portugal, qualquer país desses, tá? Gastar o meu dinheiro e investir em alguma empresa lá também, tá? Visitar, conhecer pontos turísticos, por aí vai. Então, eu sou livre porque a mesma moeda é a mesma moeda em todos esses países. Serviços. As pessoas e as empresas podem prestar serviço livremente, de maneira estável e contínua ou temporária em um ou vários Estados-membros sem ter que se estabelecer. Eu não preciso morar em nenhum país, mas eu posso, né, morar, tipo assim, eu moro lá em Portugal, mas a minha empresa pode prestar serviço em qualquer outro país, tá? Temporariamente, ou posso ficar lá 2, 3 anos, sem precisar morar lá, e volto para o meu país de origem. E eu posso também viver em outros países. Aqui não está legal, esse ano eu vou trabalhar lá na Holanda, esse ano eu quero trabalhar lá na Finlândia, porque lá é muito frio, eu quero um lugar frio, Noruega, quero ir para um país mais frio agora, esse ano trabalhar. Então, eu sou livre dentre esses 28 estados
que constitui a União Europeia, para que eu possa transitar, tá? Investir o meu capital, investir os meus serviços e também na questão, tá? De transportar mercadorias, comprar em outro lugar e por aí vai. Pessoas. Para os cidadãos das diferentes nacionalidades do bloco, tais princípios ampliam o mercado de trabalho e de consumo, pois essas pessoas podem circular livremente entre os países, estabelecendo em qualquer um deles como cidadãos europeus. Interessante, né? Então, na formação desse bloco, dá-se condições ao cidadão não pertencer mais somente ao país de origem. Ele é considerado um cidadão europeu, porque ele pode transitar livremente por todos os países europeus. Legal isso, né? É igual aqui, eu sou do Brasil, mas eu quero ir na Argentina. Para mim, na Argentina, eu tenho que tirar um passaporte, tem que ser aprovado, aquela bagunça toda, né? E se eu vou para a Argentina, ao governo da Argentina, aí chego lá dentro, eu estou sem nenhum documento que permite a minha entrada nesse país. Então nós temos um bloco econômico, mas nós não temos essas liberdades, tá? Principais de circulação, tanto de mercadoria, capital, serviço e pessoas ainda, tá? O nosso bloco aqui ele é mais comercial, de venda de produtos, taxação de impostos, na questão de tarifas alfandegárias. Mas na questão de produtos, pessoas ainda não está envolvido no nosso bloco econômico. Beleza? Então essa parte é interessante vocês entenderem, que é a formação de um grande bloco econômico na União Europeia, tá? E esse bloco se constituiu uma moeda única, que é o euro, e dentro desse bloco nós temos algumas liberdades que é interessante, que é a circulação de mercadorias, capital, serviços e pessoas. Beleza? Por estabelecer a liberdade de circulação aos cidadãos europeus, diferentemente do que ocorre em outros blocos, nos quais se permite apenas circulação de serviços, capitais e mercadorias, a União Europeia caracterizou-se como o primeiro e até hoje o único mercado comum regional do globo. É o único mercado, é o único bloco econômico comum regional do mundo, onde existe também a livre circulação além de produtos capitais, de produtos e serviços e mercadorias, também a circulação de pessoas. Vamos para a próxima página. Alguns países temem os efeitos da imigração maciça, provavelmente dos países do bloco socialista, por apresentar intensos conflitos étnicos, sobretudo um padrão inferior de desenvolvimento econômico e tecnológico. Então os países principalmente do leste europeu, eles, em relação à questão do bloco, desse grande bloco econômico, o que acontece? Por esse bloco econômico oferecer essa livre circulação de bens, capitais e pessoas, muitos desses países que antigamente pertenciam aos blocos socialistas do leste europeu, eles perdem com a questão da saída, né, de parte da sua população para esses países que ofertam melhores condições de vida, como nós já falamos nas aulas anteriores, que são esses países do bloco europeu, né? As pessoas têm livre circulação. Na maioria desses países que eram socialistas do leste europeu, as pessoas não podem nem sair do seu país, porque em alguns desses países ainda existem governos ditadores, impede ao povo de ter livre-arbítrio, o direito de ir e vir, aquela coisa toda. Então, muitos grupos acabam imigrando para países, tá, desse bloco, desse grande bloco da União Europeia. Tá? Além disso, a União Europeia restringe a migração de pessoas originárias de nações subdesenvolvidas. A entrada de imigrantes é rigorosamente controlada pelo governo europeu. Então, como já falamos também, essa fiscalização em relação a restrições também impostas, né? Em relação à questão, como nós já falamos,
da imigração nos países europeus. Nós sabemos que as pessoas querem melhores condições de vida, mas também existe leis lá dentro, né, que impede e tem restrições para a questão da imigração. E na maioria das vezes as pessoas vão para lá sem documentação, sem nada, evadindo fronteiras e tudo mais. Agora é interessante também que na Europa, principalmente na Europa Ocidental, há uma oferta gigantesca de mão de obra, como nós falamos anteriormente também, né? A taxa de natalidade e fecundidade na Europa, nos países europeus, é muito baixa. União Europeia 2018, aqui nós temos um mapa, né? E nesse mapa nós vamos ver as características desses países, dos primeiros países, quais são os primeiros países, né, que formaram esse grande grupo, né, da União Europeia. Países fundadores, 1957, tá? Esse rosinha aqui mais escuro. França, Bélgica, Alemanha e Itália, esses 4 países fundaram esse bloco, deu certo e muitos outros países foram, tá, se unindo, né, depois com o passar do tempo a esse bloco. Aí nós temos já adesões em 1973, que chega aí, ó, Inglaterra, Irlanda, né, Dinamarca, que aumenta, né, a formação desse bloco. Depois, em 1981, Grécia, 95, aí já vem Suécia, Finlândia e vários outros países com o passar do tempo. Países candidatos também, Turquia, outros países que já querem entrar nesse bloco, e tem uns países que já querem sair desse bloco. Um exemplo é o Reino Unido, que já está querendo sair desse bloco, está em processo de saída desde 2016. Tá bom? Tem essas características fundamentais que é interessante viver na Europa, nesses países que pertencem ao bloco da União Europeia, né? Essa circulação de mercadoria, capital, serviços e pessoas, e automaticamente também esse direito de ir e vir por todos os países, de você conhecer outros países, poder comprar com uma moeda só e tudo mais. E tem as suas restrições, e tem alguns países que querem ter sua independência, né? A Inglaterra é um país que quer ter sua independência própria, não quer ter vínculos às vezes com algumas coisas, porque às vezes o país mais forte, mais rico, ele tem que às vezes, tipo da Grécia, a Grécia já quebrou acho que 2 ou 3 vezes Portugal dentro dessa economia forte que é a União Europeia, nesse bloco, e esses países às vezes têm que fazer investimento pesado nesses países mais de economia menor, né, para fazer com que esse país não quebre sua economia, não pereça. Então há um custo maior para os países mais desenvolvidos, tá? Dentro dessa organização, dentro desse grupo, tá? Da União Europeia aqui, tá? Esse bloco poderosíssimo. Então vamos passar para a próxima página. A economia da Europa Ocidental. O comércio externo sempre representou um aspecto importante dos países da Europa Ocidental. Com a criação da União Europeia, a participação deles nas exportações mundiais aumentou consideravelmente. As próprias trocas efetuadas pelos países entre si obtiveram significativo aumento, de forma que atualmente cerca de 64% do comércio externo dos países europeus se dá no interior do próprio bloco. O gráfico a seguir apresenta o destaque da Europa no comércio mundial. Então nós temos aqui um gráfico que apresenta, tá, a evolução e participação das exportações por região. Então a Europa, o continente europeu, precisamente esse bloco econômico, ele participa com 37% das exportações, tá, de tudo que produz no mundo, mas principalmente dentro da Europa mesmo. Aí nós temos a África, 2%, Comunidade de Estados Independentes, que é um outro bloco, 3%, América do Sul, inclusive o Brasil está aqui, tá, na América do Sul, com o bloco do Mercosul, 3%, Oriente Médio com 5%, Estados Unidos, só América do Norte, Estados Unidos, Canadá, né, 14%, Ásia, 36%. A Ásia tem a China, Japão, vários outros países aí
pertence ao continente asiático, né? Os países do Oriente Médio também ali, Arábia Saudita e vários outros países, Irã, Iraque, fazem parte do Oriente Médio, né, que tem uma economia muito alta também, com 36%. Então nós podemos entender que a Europa sozinha, com esses países, essa junção de países dentro do bloco econômico da União Europeia, tem uma participação de exportação de 37% de tudo que produz, principalmente dentro do próprio grupo mesmo. Nós temos lá também na Europa a questão do liberalismo econômico, tá? De tudo que eles produzem, principalmente da questão da produção de grãos, agronegócio, extração de minério. Dentre esses países a coisa funciona direitinho quando se fala em extração e produção, mas quando se fala em transformação já dificulta um pouco, quando isso vai para as indústrias, na transformação de toda essa matéria-prima, há um probleminha que se acentua na questão que existem algumas políticas econômicas entre os países, né, aí da Europa Oriental, que faz com que a distribuição e a transformação dessa matéria-prima, né, ocorra alguns atritos em relação a alguns países, principalmente na questão de países que produzem mais, outros que produzem menos, outros que não produzem nada, né? E não tem taxação, não tem nada disso. Por isso alguns países também querem sair desse bloco, tá? Porque agora produz, mas eu vou produzir, mas vai para outro país que é vizinho meu sem nenhum imposto, sem nada, tá? Então tem país que acaba perdendo com isso por produzir muito, tá? E não ter um ganho expansivo em relação a isso. Preferem vender para outros países fora do bloco econômico. Tá? Vamos para a próxima página. Só voltando aqui um pouquinho. Liberalismo econômico, teoria econômica que defende a ideia de um maior desempenho econômico sem a intervenção do Estado e que o mercado dispõe. O que é liberalismo econômico, gente? Não existe, no liberalismo econômico não existe intervenção do Estado. Tipo, o governo vai fazer isso, fazer aquilo, tem que vender isso por esse preço, porque o governo... Não, o liberalismo econômico não tem como o governo ficar barrando o preço de nada. Quanto mais você produz e existe uma demanda, tá? Existe uma procura, mais você pode ofertar o produto seu. Claro que você não vai exagerar no preço, porque vai ter a livre concorrência, vai ter outros concorrentes. Então, quando não tem concorrência, nós sabemos que o preço sobe lá em cima. Tá? Agora, quando temos concorrência, então, na realidade é o povo que praticamente, é a população que coloca um preço. Tá? É bom a gente saber disso. Então, é a livre concorrência, é a lei da oferta e da procura. Isso é no mundo todo, e as multinacionais fazem isso muito bem. Tá bom? A gente tem muitas marcas aí, que depois a gente vai estar falando lá na frente sobre isso. Geografia política e agrícola. Comum, PAC, Política Agrícola Comum. Criada em 1962, a PAC, Política Agrícola Comum, busca a unificação do setor agrícola dos países europeus em torno de uma orientação política comum a todos. Desde a sua circulação, ela estabeleceu como prioridade garantir o abastecimento das populações europeias, produzindo em grande quantidade, alta qualidade, a preços baixos. Com a modernização do campo, a mecanização agrícola europeia, houve um significativo aumento da produtividade, sendo que na década de 1970 a União Europeia já produzia excedentes de cereais e laticínios e nos anos de 1980 tornou-se um dos grandes exportadores mundiais de alimentos. Interessante, né? A Europa tem todo um planejamento, especialmente esse grupo, né? Esse bloco econômico tem um planejamento muito bacana para a população, de produzir, né? A política agrícola deles é de produzir principalmente para esse bloco econômico e por um preço baixo para a população. Tá? Aqui nós já temos que ser diferente, aqui nós produzimos para o mercado estrangeiro, para a exportação. O que sobra fica com o povo brasileiro. Né? Vamos ver um exemplo, a carne. A carne no Brasil, a produção é em grande escala e vai para fora do país. O que fica aqui, né, nós pagamos um preço gigantesco para comer, tá, dessa carne que é produzida. E nós sabemos o preço do quilo de carne, do arroz, do feijão. E tudo isso nós produzimos em grande escala.
Então nós não temos uma política voltada para a população local, nós temos uma política, tá, de transformação de produtos e vendas para o mercado, tá, internacional, lá fora, para importação ainda. Isso pode mudar, quem sabe, né? Apesar de que temos alguns produtos aqui que a gente paga um preço bacana, eu pelo menos vejo ainda, né, que a gente não paga um preço tão exagerado, tá, no arroz, no feijão, talvez a carne sim, preço alto, mas gás, essas coisas, nós sabemos os preços de cada coisa, né, mas no alimento básico ainda não vejo que é um preço tão exagerado, apesar do salário nosso aqui ser, né, o mínimo do mínimo. O acirramento da concorrência internacional e a competitividade dos preços de cada vez mais baixos passaram a gerar uma série de tensões entre a Europa, a União Europeia e os Estados Unidos, de modo que, em 1992, uma ampla reforma foi promovida na orientação do PAC. A partir de então, os subsídios passaram a seguir outros critérios, não mais visando estimular a produtividade por mecanismo de mercado, ou seja, pela compra de toda a produção dos agricultores e sua revenda por um preço mais barato no mercado internacional. Agora, os subsídios consistem em um pagamento direto ao produtor, que adquire uma espécie de renda complementar. Os subsídios assim passam a ter uma função de conter a produtividade, a fim de evitar a superprodução. Então eles não estão preocupados em questão de produzir mais ou produzir menos os bens de consumo, né? Principalmente os bens primários, que é a alimentação. A preocupação é o quê? Ter uma produtividade para evitar a superprodução, porque na questão, na visão desse grupo, né, desse grande bloco, a questão da produção alimentícia é mais voltada para a população, tá, dentre esses países da União Europeia. Agora, a grande produção industrializada, né, principalmente de matérias-primas, né, de transformações, podemos citar de veículos, eletroeletrônicos ou outros bens, aí já são de questão que visa mais o mercado internacional, tá? Já é uma outra política também, mas essa política fomentada em relação à política agrícola comum, que é o PAC, é mais voltada para a população, tá, desses blocos econômicos. Então nós vamos ficando por aqui nessa página. Na próxima aula a gente volta, tá, com atividade industrial na Europa Ocidental. Então vamos voltar aqui nessa página para dar complementação, ok? Fique com Deus, até a próxima aula.